Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas Claros, Minas Gerais. Estamos hoje aqui no dia 1º de junho de 2020, às 19 horas e 5 minutos, iniciando a gravação do meu encontro com meus amigos, meus alunos do quinto período da ProMinas. Estamos aqui nos encontrando nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus que ainda estamos passando. Nos impede ainda de encontrarmos na forma presencial, mas em hipótese alguma vai nos impedir de caminhar no aprofundamento do conteúdo de processo civil, tá bom? Hoje, em especial, vamos abordar os detalhes, as minúcias que envolvem um importante momento em vários processos, a audiência de instrução e julgamento. Sobre isso, já afirmo para os meus alunos do quinto período da ProMinas, que já está disponibilizado desde o turno matutino de hoje, de manhã, 6 e pouco, um material complementar para vocês estudarem e darem uma lida, que é a letra da lei que trata sobre esse momento processual, tá bom? Comunico a todos também que, em relação a esse nosso encontro, toda a aula está sendo gravada e, posteriormente, eu vou estar disponibilizando através de um estudo dirigido lá no Pincel Atômico e também no meu canal do YouTube, tá bom? Além disso, já comunicado a vocês, tudo que diz respeito a essa aula ao vivo, também estou falando lá no Pincel Atômico, mas lá só com o áudio, aqui a gente tem o áudio, a gente tem o vídeo aqui no Hangouts Meet, e também conversa muito no chat, mas para quem se sentir mais confortável, quem tem uma facilidade maior de acompanhar a aula no Pincel Atômico, eu também estou ao vivo lá, tá bom? Show de bola, então. Pessoal, vamos continuar a nossa jornada. Estou com saudade de encontrar vocês pessoalmente, mas a gente já está adaptado aqui a esses encontros de forma remota, esse bate-papo. Um aluno até brincou comigo, falou, Eduardo, que fone de ouvido grande é esse? Eu falei, a gente vai, eu estou achando ele legal, não aperto o ouvido, eu estou me sentindo quase uma pessoa que vive nessas questões de mundo de computadores, que usa esses protetores. Eu tenho um amigo mesmo que, para laudar, ele usa um não é isolante, uma questão que proíbe, que impossibilita acesso de ruído para concentrar. A gente está adaptando até os materiais que nos possibilitam dar esses encontros. E aí, pessoal, nós vamos falar hoje sobre audiência de instrução e julgamento. Pergunta: o que é audiência de instrução e julgamento? É a primeira pergunta. Segunda pergunta: ela acontece em todos os processos? E aí eu faço uma outra observação. Por que ela é relevante ao ponto de se ter esse cuidado de estudá-la em uma aula para vocês se aprofundarem e conhecerem verdadeiramente esse momento processual? Vamos lá, então. Começando a responder esses questionamentos. A audiência de instrução e julgamento, para que ela serve? Anotem aí quem estiver anotando. Para a realização de vários atos processuais em um mesmo momento. Anotem aí. Então, na audiência de instrução e julgamento acontecem, como regra, várias situações em um mesmo momento. Tranquilo? E qual o grande objetivo? Instruir e julgar. O nome já diz tudo. Mas aqui eu quero só ter uma atenção. Não existe só audiência de instrução no processo. Nós, inclusive, já até estudamos aquela audiência de conciliação e mediação. Nós vimos também aquela questão da audiência de saneamento. Vocês lembram disso? Aqui seria uma terceira forma de audiência dentro de um processo. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Eu reforço a pergunta que fiz anteriormente. Maravilha. Todos os processos têm audiência de instrução e julgamento? Sim ou não? A resposta é não. Por quê? Só vai se marcar uma audiência de instrução e julgamento, anotem isso que é muito importante, somente se marcará a audiência de instrução e julgamento
quando for necessária a produção, quando for necessária a produção de prova oral. Então, a regra geral, todo processo tem audiência, instrução e julgamento? Isso não é uma regra. Pode acontecer de ter quando? Quando é necessário realizar produção oral de provas dentro do processo. Nós já vimos teoria geral da prova, nós já tratamos de prova. Que provas seriam essas? Essas produções orais? Depoimento de parte, seja do autor ou do réu, prova testemunhal, e aqui também tem os esclarecimentos do perito. Então, as provas orais que normalmente se produzem dentro de uma audiência de instrução e julgamento são aquelas do depoimento das partes, prova testemunhal e esclarecimento dos peritos ou do perito, quando tiver somente um, tá bom? Show de bola? Também estão entendendo. É importante? Sim. Só existe audiência, instrução e julgamento dentro de um processo? Não. Todo processo tem audiência, instrução e julgamento? Não. Mas qual a relevância? Vários processos têm audiência, instrução e julgamento. E é fundamental você saber como se portar, como utilizar deste momento, porque isso pode influenciar diretamente na decisão que o juiz vai dar no processo do seu cliente. Procedimento que envolve audiências de instrução e julgamento lá no Código de Processo Civil está bem elencado entre os artigos 358 e 368 do CPC de 2015. E nós vamos iniciar nossa jornada pelo começo desses artigos, falando sobre o 358, que inclusive já está aí na telinha para vocês. E o que fala? Fala assim: no dia e hora designados, o juiz declarará aberta a audiência, instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos, bem como outras pessoas que dela devam participar. Então, aí está determinando o quê? Vai se ter um dia específico que o juiz determinou que se realize aquela audiência, instrução e julgamento, e aí o juiz vai iniciar e mandar apregoar. Primeira grande observação aqui neste momento processual. Quando a audiência de instrução e julgamento surge no processo, os senhores sabem? Quem está ao vivo aí? Qual o momento que ela aparece? É antes da defesa, é depois da defesa, é antes do saneamento, é depois do saneamento? Que momento ela se encaixa? A audiência de instrução e julgamento, ela vem depois daquela fase de saneamento e organização. Vamos lá. Nós vimos o passo a passo. Primeiro passo, petição inicial. Fiz a petição inicial, vimos as questões de improcedência eliminado do pedido, indeferimento da petição inicial, ou então, não, está tudo certinho, vamos para a citação. Nós vimos toda essa caminhada. Chega no momento que o réu vai se manifestar e tem as respostas do réu, ele vai poder responder. Maravilha, até aí nós vimos. E aí, chega aquele momento em que é necessário se realizar uma fase de saneamento e organização processual. Essa fase, ela não é obrigatoriamente uma fase que tem uma audiência de saneamento. Pode ser que o juiz faça essa análise através de uma decisão interlocutória, de um despacho, sem ter que fazer uma audiência de instrução e julgamento. Perdão, sem ter que fazer uma audiência de saneamento. Neste momento de saneamento, é aquele que o juiz para, verifica se existe algum vício, determina quais são as questões que deve se produzir provas e quais as provas serão admitidas. A audiência de instrução e julgamento, ela vem exatamente após a fase de saneamento e organização processual. Aquela fase de saneamento e organização, após ela, quando o juiz entende que é necessário, que as partes requerem também produção de prova oral, aí o juiz vai marcar a audiência de instrução e julgamento. Show de bola. Então, processualmente, já está mais por fim do processo do que por começo. Uma vez que depois da audiência de instrução e julgamento, nós vamos ver hoje, você tem as alegações finais
e já vai para a sentença, tá bom? Então, aqui já é uma caminhada mais aprofundada, lá para o final do processo. E por óbvio que a gente está falando de processo aqui, processo de conhecimento. Porque se a gente falar, por exemplo, de execução, que é uma matéria que eu vejo, por exemplo, com o sexto período de direito da Prominas, na processo de execução, de cumprimento de sentença, não tem audiência de instrução e julgamento. Isso é uma fase que normalmente ela surge em processos originários de conhecimento, como regra, tá bom? Maravilha, então. Então, determinou aí que no dia horário vai começar. Primeira grande observação que eu acho brilhante, porque tem um doutrinador, eu gosto muito de vários doutrinadores, toda oportunidade que eu tenho, eu compro um livro de doutrinador e eu gosto de comprar livro. As pessoas ainda são muito adaptadas já estão muito adaptadas a livros eletrônicos, só que eu ainda tenho assim, um sentimento até mesmo de saudosismo, eu gosto também o livro físico, eu me sinto mais confortável hoje na leitura, por mais que eu tenha livros eletrônicos, eu consiga ler com tranquilidade, mas eu gosto de pegar no livro e ler. E um dos doutrinadores que cada vez eu tenho mais apreço na área processual civil é o Alexandre de Freitas Câmara. Essa semana, inclusive, eu até postei uma indicação do livro dele, que é o novo Código de Processo, o novo Processo Civil Brasileiro. É um livro relativamente pequeno, acho que tem menos de 400 páginas, e faz ponderações muito rápidas sobre o processo civil. Só para vocês terem noção. A audiência de instrução e julgamento, ele fala em 4 páginas. Só que ele fala ele tem um domínio do conteúdo que em poucas páginas consegue ser objetivo e claro. Só que, lógico, é um livro que você vai estudando depois de já ter um contato com outra área que vai te possibilitar entender com maior facilidade em tão poucas páginas se tratar de assuntos que em outros livros se fala em 40, em 20, em 30 páginas. Só que ele faz uma ponderação, porque o Alexandre de Freitas Câmara, antes dele ser desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele foi advogado de carreira. É tanto que ele virou desembargador por conta daquela questão do quinto constitucional. Um quinto dos tribunais superiores serão compostos por membros que vêm da carreira da advocacia e também da carreira da promotoria. E aí ele surge aí nesse momento como um desembargador que veio do quinto. Então ele teve muita experiência prática como advogado, isso é interessante. E ele fala que na vida prática nós temos um descumprimento a esse inciso 358. Ele fala que é uma irregularidade, mas como ela é simples, ela não ocasiona nulidade. Pergunta para quem está aqui ao vivo, eu quero que me manda aí no chat. Vocês já foram em alguma audiência ao longo da vida, em algum momento, foram em alguma audiência de instrução? Aqui, sim, sim, maravilha. Como que é a audiência? Na vida prática. No fórum, esperando, vem o servidor, o estagiário. Eu, por exemplo, quando fui estagiário, com muito orgulho, lá da 5ª Vara Civil da comarca de Montes Claros, também no 2º JD de Montes Claros, na área civil, eu fazia pregão. O que é pregão? Sai lá na porta e faz assim. Pega o papel, vamos dar exemplo, isso aqui. Pegou o papel. Processo 5.724. Autor, João. Réu, José. Comparecer à sala de audiência da 5ª Vara Civil, que foi onde eu fiz estar. Isso é o pregão. É a convocação clara àquelas pessoas que estão sendo chamadas a estarem em juízo para fazer aquelas produções de provas orais. Só que qual que é o detalhe que o Alexandre Freitas Câmara faz uma ponderação que eu achei incrível? Na vida prática, primeiro se apregou as partes entram e o juiz já vai, e depois o juiz entra na sala de audiência. Isso é um costume na vida jurídica, em regra, seja na área trabalhista, federal, civil, muito acontece em situações práticas. Só que se você pegar a letra da lei, o juiz ele tem que abrir a audiência e ele já tem que estar lá
E na hora que ele abre a audiência de instrução e julgamento, ele está sozinho. E aí ele manda pregoar as partes e os respectivos advogados. E aí as partes, os advogados entram na sala e, teoricamente, o juiz já está lá. Em algumas situações práticas, o juiz já está lá. Mas eu quero reforçar que no dia a dia forense, existem situações que não se seguem tão à risca. Em muitas situações eu já fui, por exemplo, chamado a entrar em uma sala e o juiz entrou posteriormente. Não seguiu à risca o procedimento estabelecido no 358, mas isso, em hipótese alguma, vai ocasionar nulidade do processo, é uma situação costumeira. E aí, o que eu falo com vocês? Hoje, até para se dar essa garantia que houve o pregão, nos fóruns como um todo, principalmente quanto maior a comarca, isso já é mais comum, se tem também utilizado, para não ter risco, o pregão utilizando mecanismos também eletrônicos, por exemplo, o microfone e caixas de som. Aí, por exemplo, um exemplo da comarca de Montes Claros mesmo, da secção trabalhista, você está na sala da Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, no primeiro andar, as audiências estão no segundo andar, só que tem um rádio, e aí você escuta as audiências que estão sendo convocadas, e aí você não precisa ficar indo lá toda hora. É uma facilidade, uma garantia para evitar que, posteriormente, aquelas partes que eventualmente não participar da audiência possam vir a questionar eventuais nulidades, porque esse pregão tem que ser claro, não pode, tem que ser algo realmente que não se discuta, tá bom? Eduardo, você acha que abre juízo, o juiz chegar depois? Na prática, não, Verônica, porque é um depois, muitas vezes, depois assim, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, é só uma questão técnica, isso não vai diferenciar a caminhada processual, mas como a gente está vendo aqui um momento técnico, eu gosto sempre de mostrar para vocês o que o texto legal determina, tá bom? Conseguiu entender? Me dá um joinha aí que eu quero saber, tá bom? Perfeito. Maravilha, deu ok, fico feliz. Começou a audiência, então, o juiz mandou chamar as partes e começa a caminhada dentro daquele momento solene que é a audiência, instrução e julgamento. No primeiro momento, qual que é a primeira coisa que deve ser feita? Está lá no artigo 359, que já está aí na tela para vocês no Hangouts Meets. Instalada a audiência, iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz tentará conciliar as partes, independente do emprego anterior, de outros métodos de solução de conflitos, consensual de conflitos, como mediação e arbitragem. Outro erro técnico, a arbitragem não se enquadra exatamente em mecanismos consensuais de conflito. Mas isso é um erro do texto, mas não afeta a nossa análise aqui. Importante é saber que, nesse momento, iniciando-se a audiência de instrução e julgamento, a primeira questão que deve ser feita é o juiz tentar conciliar as partes. Ah, Eduardo, mas nós já vimos que em vários processos, a regra geral é que antes mesmo dessas outras audiências, eu tenho uma audiência de instrução, perdão, uma audiência de conciliação ou mediação. Se eu já tiver tido aquela audiência de conciliação, ou tiver uma audiência de mediação, e mesmo assim tiver feito um acordo, não tiver caminhado em relação a um possível acordo, mesmo assim, ao iniciar a audiência de instrução e julgamento, o juiz tem a obrigação processual de tentar conciliar as partes? Sim. Isso é fundamental. Por quê? Porque pode ser que 2 meses atrás não tinha como, mas agora sentando, o juiz conversando, as partes acalmando, batendo, tendo aquela análise do caso de uma forma mais clara, pode ser que naquele momento se faça um acordo. Então, o primeiro ato que deve ser feito numa audiência de instrução, iniciou, apregou as partes, o juiz já vai e tenta conciliar as partes. Tá bom? Show de bola. Até agora, vocês estão me acompanhando? Dá um joinha aí, dá um passo que eu quero saber, manda aí no chat, que a opinião suas aqui é fundamental na nossa jornada de quem está ouvindo. Maravilha, então. Vamos seguir. Aí é obrigação ou precaução? De que, Juliana, você está falando da tentativa de conciliação? Exato. Obrigação.
Nós já vi processo, por exemplo, de pais tentarem questionar a unidade por não ter tentado fazer a conciliação. É mais difícil, mas é uma obrigação, não tem como sair. Isso é uma novidade, principalmente do CPC, tá bom? Porque o novo Código de Processo Civil de 2015, ele busca muito essas tentativas de se resolver o conflito sem ter que deixar para decisão judicial, tá bom? Me fala se entendeu. Fernanda, nesse caso, se dispensa as testemunhas, se fizer acordo, Fernanda, você está falando se as partes conciliarem? Maravilha, fez acordo, não precisa ouvir testemunha. Acordo é maravilhoso. Se tivesse acordo em todo o processo, eu costumo brincar que na área trabalhista, se tem muito mais, é mais costumeiro se ter acordo. Se tivesse acordo em todo o processo, meu Deus, é um sonho. Gente, eu já entrei na audiência, nós vamos daqui a pouco mais aprofundar isso. Eu entrei já na audiência 1 da tarde, eu saí 6 horas, quase desmaiando de fome. A audiência é uma, tinha 4 testemunhas minhas, tinha outras testemunhas da outra parte, nós tivemos questionamentos, meu Deus do céu, se tivesse acordo, eu acho que eu chorava na hora, a emoção é tão grande, porque é o grande objetivo, evitar esse conflito, chegar ao judiciário, e quando chegar, evitar chegar na sentença. Se tiver acordo, perfeito. Vamos então caminhando aqui nessa nossa caminhada. Essa audiência, ela tem um verdadeiro presidente. Isso não quer dizer que ele tenha algum tipo de hierarquia dentro do processo, mas ele que preside e ele que tem o poder de polícia. Quem é essa parte? O juiz. O juiz exerce o poder de polícia. E aí, poder de polícia, aí muitas pessoas já pensam, polícia, militar, civil. Não, aqui nós estamos falando poder de polícia dentro do processo, que nada mais é do que esse poder coercitivo do Estado, de dar ordens lá, por mais que não exista uma hierarquia entre o promotor, o juiz e o advogado. Isso é muito importante. Tranquilo? Não existe hierarquia. O advogado não está submisso ao juiz. Nunca. Prestem atenção, para quem quer ser advogado, existe um ditado: a advocacia não é profissão para covardes. O advogado não pode se submeter a arbitrariedades, a abusos, ele tem que estar lá como um defensor da lei. É tanto que a advocacia, se vocês forem relembrar o texto constitucional, é uma das funções essenciais da justiça. O juiz, ele preside. Eu já tive vários embates, por exemplo, com juízes por conta de situações nesse sentido. De juiz virar em uma oportunidade, falar que ia me tirar da sala. Falei, meu Deus do céu, só para me tirar da sala vai ter que justificar, e na justificativa vai ter que me dar voz de prisão, e na voz de prisão vai ter que chamar 2 membros da OAB. Que, pessoal, advogado não pode abaixar, um detalhe, não abaixar a cabeça não quer dizer ser ignorante, mas é em situações em que você encontra desrespeito ao rito processual, ser firme, ser enfático. Você não precisa ser grosseiro, não precisa ser rude, não precisa ser deselegante para fazer isso. Você consegue fazer isso tendo classe. A advocacia é razão, não deixe as emoções tomarem. Mas lembre-se, ninguém ali está acima de ninguém. É uma condição dos advogados, promotores e juízes igualitárias em relação à hierarquia. A diferença é que o advogado está lá para defender o interesse do seu cliente e o juiz, ele vai conduzir a caminhada processual. E nesse poder de polícia que o juiz tem, o próprio artigo 360 traz para a gente 5 incisos que mostram como é que esse juiz vai conduzir. Os 5 incisos já estão aí na telinha para vocês. Primeiro, o juiz vai manter a ordem e o decoro na audiência. Para evitar bagunça, né, pessoal? Por quê? Vocês acham que brasileiro é bagunçado? O que vocês acham? Brasileiro, se deixar, vira baixaria audiências, o que vocês acham? Vamos lá. Eu quero vocês com experiência prática de brasileiros como somos. Vocês acham que se juntar uns brasileiros no mesmo lugar, tem possibilidade de virar barraco? Sim ou não? Aquelas cenas de filme, de novela? Tem. Para evitar que isso aconteça na vida prática, uma das funções do juiz é manter a ordem, garantir o decoro. Pessoal, já teve casos, por exemplo, de advogados baixarem o tom e realmente irem para
agressões verbais, palavras de baixo calão, que não é recomendado, e o juiz vai estar lá exatamente para evitar que vire uma confusão, que não consiga se ter uma ordem que é necessária para se realizar os trabalhos da audiência de instrução e julgamento. Segunda situação, que também está lá no 360, que o juiz vai realizar ao conduzir a audiência. Ordenar que se retire das salas que comportarem inconvenientemente. Ô, Eduardo, você falou que o juiz queria te tirar da sala, você estava sendo inconveniente? Opa, pode ser que um pouco para o juiz, mas para o processo não, é tanto que ele não me tirou. O que é ser inconveniente? É aquele que desrespeita as determinações impostas pelo poder de polícia na reunião, aquele que conversa em momentos inoportunos. O juiz tem essa possibilidade de pedir para eles retirarem. Só que lembrem-se, para retirar uma pessoa de um local, principalmente de uma audiência de instrução, e no caso específico era o meu, de um advogado, tome muito cuidado se você busca para ser a carreira de juiz. Por quê? Tem que ser bem fundamentado. Porque para você retirar, toda decisão tem que ser motivada, inclusive essas decisões feitas em audiência. Tem que ter justificativa. Não basta o juiz falar, você é inconveniente de tirar da sala. Você é inconveniente por quê? O que eu estou fazendo? O juiz é obrigado a fazer essa decisão de forma motivada. Show de bola. Vamos continuar então. Além disso, quando necessário, o juiz também poderá requisitar a força policial. Se a gente for lembrar dentro dos fóruns, existem polícias militares, em regra geral, nos estaduais, existem seguranças também armados que podem auxiliar na condução. Pessoal, existem situações que chegam a vias de fato, não é o que a gente quer, mas eu nunca presenciei, graças a Deus, isso vai muito também uma observação. A condução do advogado é muito importante, a conversa com o cliente, para evitar que situações que são desnecessárias de se levar para uma audiência se leve, porque vamos ser bem objetivos. A audiência, o processo como um todo, ele traz para a gente uma situação que aconteceu em que duas partes estão conflitando. Se você deixar a emoção bater, todo mundo está com raiva de todo mundo. E aí, existem situações que chegam a se ter agressões. Pessoal, isso é inadmissível. Ou então, por exemplo, uma ameaça de se ter uma agressão. O juiz, a qualquer momento, pode requisitar a força policial por estar presidindo aquele momento. Outra questão, e aí é importante deixar claro, não tem só essas obrigações, tem umas obrigações que são voltadas para ele também. Tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, e qualquer pessoa que participe do processo. Eu, em uma experiência minha prática no dia a dia como advogado, eu já tive um momento em que eu pedi para o juiz se lembrar do inciso 4º do artigo 360, porque ele não poderia se dirigir ao meu cliente da forma que ele estava fazendo, uma vez que faltava com urbanidade. Isso não era uma faculdade, era uma obrigação que ele tinha que ter. O juiz até no momento ficou um pouco mais nervoso, né? Mas posteriormente melhorou o tom das palavras que ele estava dirigindo. E é isso aí mesmo, o advogado tem que estar lá para garantir o direito do cliente dele. Você não pode ver, por exemplo, um juiz querer maltratar, deixar de forma vexatória a participação do seu cliente, que você foi contratado para estar lá garantindo o direito dele. Lembre-se, a advocacia não é profissão para covardes. Essa frase é muito firme, muito forte, e que na vida prática você nota que isso é muito necessário. Lembrando que a força aqui não é força de agressão, é força de argumentos, do poder da fala. É isso que a gente vive na advocacia. Alguém quer perguntar? Eduardo, eu queria te perguntar, basicamente, eu queria saber se você pode tirar 5 minutos, se for pertinente, e dar uma clareada para a gente no atual momento da justiça brasileira, o que está acontecendo agora com o STF, se for possível, e se tiver alguma relação com a matéria. Vamos fazer assim, meu amigo, muito pertinente, até pelas questões que a gente fica com a dúvida. Vamos caminhar, eu vou tentar deixar um tempinho no final e a gente bate um papo. Pode ser, meu amigo? E aí a gente conversa sobre as questões atuais, que hoje muito nos aflige, nos deixa agoniado, a cada dia notícias novas, a gente fica mesmo com dúvida. A gente bate esse papo no final. Pode ser?
Maravilha, então, a gente encerra a aula, encerra a gravação e conversamos. Vamos, então, caminhar ainda aqui no nosso conteúdo. Aqui, ó, Maria falou. Eu tive um caso em que eu era autor do processo, o juiz pediu para eu relatar o ocorrido e o advogado réu me interrompeu o tempo todo. O juiz olhou para ela e disse, doutor, talvez não tenha ciência de como funcionam minhas audiências. Se continuar, vou pedir para retirar da sala, no seu tempo você fala. Isso é importante, sabe por quê, mano? Porque senão vira bagunça também. É tanto que nós vamos ver que no momento de depoimento, os advogados não falam. O advogado só pode se dirigir às partes ou testemunhas quando elas estão depondo, depois que o juiz fez a primeira análise. O juiz está perguntando, tem que ficar esperando, anotando as perguntas para depois perguntar. E isso é muito importante, aí você está deixando claro uma situação prática que você vivenciou, então você já tem essa experiência e sabe como a audiência de instrução e julgamento pode ser um pouco desgastante. Do advogado como um todo, as partes ficam mais desgastadas, mas o advogado começa a lidar. A gente lida muito com tranquilidade, igual, por exemplo, as pessoas perguntam, Eduardo, você sente mal, sente dó, e, por exemplo, vai prender uma pessoa por pensão, vai pegar o patrimônio, a pessoa chorando, vai tirar um filho de uma mãe, de um pai. Meus amigos, na advocacia a gente não vive com emoção. Eu não falo isso com frieza. Eu falo isso como uma forma de você conseguir viver da advocacia. Porque se você se ligar emocionalmente a todos os casos do processo, em um mês você dá doenças gravíssimas no seu psicológico, afunda na depressão, fica realmente mal. Por quê? Lógico que todo processo que chega num advogado, existe também uma carga emocional. Pessoal, a advocacia, por exemplo, como um todo, é uma carreira que vive das dores de cabeça que as pessoas vão levando aos advogados. Se você for parar para pensar de forma objetiva, é isso. Então a gente começa a lidar muito esse nervosismo, igual a Maria está falando aqui, que realmente aflige as partes. As primeiras audiências que uma pessoa vai, a primeira coisa que ela pensa na cabeça, eu vou ser presa. Pode ser uma ação de cobrança, a primeira coisa que ela pensa é, vou ser presa. Tem aquele medo, aquela aflição. Mas vocês vão vendo que com o tempo, especialmente na advocacia, caso queiram, ou na carreira de promotoria, defensor, servidor, juiz, se acostuma, vira uma questão prática, tá bom? Aqui ainda em relação ao 360, e isso é importante, o juiz tem que registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Observação. O juiz é obrigado a constar em ata as alegações, os requerimentos feitos. Já tive também embates. Pessoal, vocês estão vendo que eu sou um pouco combatido dentro do processo, né? Eu brinco muito, eu converso muito, mas numa audiência eu não deixo questões processuais passarem, porque eu sei que isso vai gerar prejuízo para o meu cliente. A questão do réu é mentir o advogado, como o relato desesperou. Realmente é uma situação que gera desgaste mesmo, né, meu? E aqui, em relação à audiência, você faz um pedido para o juiz, se você não constar em ata, pode ser que o juiz passe depois, não lembro, então não existiu. Lembre-se de um detalhe, o que não está nos autos não está no mundo. Fez um pedido, o juiz indeferiu, por exemplo. Fez um pedido, o juiz não aceitou. Levanta a mãozinha, igual eu ensinei para vocês na aula ao vivo que nós tivemos, levanta a mãozinha pela ordem de excelência. Quero que conste em ata. Ao final da audiência, se não tiver constado, levanta a mãozinha pela ordem de excelência. Quero que conste em ata aquela situação que ainda não constou. O que é constar em ata? Todos os requerimentos, todas as questões ocorridas na audiência, ao final se coloca num termo para falar que aquilo existiu. É muito importante porque, por exemplo, eu já consegui gerar nulidade de decisões de sentenças para voltar para a fase de instrução, porque o juiz não me concedeu uma determinada prova, que eu fiz o pedido, ele negou, eu pedi para constar em ata e ainda protestei questionando a conduta do juiz dentro da própria audiência. Isso é importante porque dentro do processo eu costumo falar com vocês, meus alunos da Prominas, e com todos os meus alunos que já tive, processo é um jogo de xadrez. Peque pelo excesso, eu sempre falo isso. Tem o excesso de técnica processual. Por isso que eu falo com vocês, processo civil é incrível. Processo civil vai fazer vocês ganharem dinheiro. Quando eu falo de dinheiro, a gente chega, sorrir. Porque se você conduzir bem a técnica processual nos seus processos,
a tendência é que você consiga amarrar muitos advogados, eles até com um pouco de desleixo, ou mesmo falta de conhecimento aprofundado, por falta de experiência ou outras questões, deixam passar momentos processuais que impedem futuramente que ele consiga garantir direito para o cliente. Simples assim. Igual nós falamos da prova testemunhal. A testemunha poderá ser contraditada, que é questionada sobre a questão de imparcialidade ou não, se ela tem impedimento, suspeição. É até tomar termo. Fez o juramento, acabou. Um advogado do dia desse foi questionar uma testemunha minha, falando que ela era amiga da parte. A primeira coisa que eu falei, mas por que você não falou na hora? Não aceitaram, seguiu, não questionou, perdeu, precluiu. O direito não acolhe os que dormem, tá bom? Show de bola. Maravilha, então. Estão gostando? Estão gostando de saber esses momentos, até quase que um bate-papo de situações que acontecem? Eu gostava muito quando eu estava na faculdade, ficar ouvindo como é que é a vida prática. Vocês estão gostando? Estão conseguindo compreender? Estão me acompanhando? Podemos seguir? Sim, Eduardo, quando você contrata uma testemunha, Sim. Por exemplo, você suspeita que ela tem algum interesse no processo, ou que ela tem algum grau de amizade com alguma das partes. Sim. Essa demonstração, como é que você vai fazer? Você pode, inclusive, ter testemunhas lá para confirmar isso. A contradita permite, inclusive, Juliano, você levar testemunhas para contraditar, para falar assim, ele fala que é amigo. Ou então tem uma questão muito simples. Na hora que você fala, eu contradito, qual que é a primeira pergunta que o juiz vai falar? Você é amigo dele? Se ele mentir, lembre de um detalhe. Falso testemunho é crime. Então, entende que você amarra a pessoa? Porque qual que é a primeira pergunta, por exemplo, Juliano, você fala comigo. Eduardo, ele é amigo íntimo. Qual que é a primeira pergunta que o juiz vai falar comigo? Eduardo, você é amigo íntimo? E se você mentir aqui, você pode sair daqui preso. Na hora, o que eu faço? As lágrimas já começam a descer. Oh, meu Deus, desculpa. Eu tive um caso mesmo que eu contraditei uma testemunha. A testemunha era tão ousada, você sabe o que ela falou comigo? Eu falei, excelência, ele é amigo da parte, ele é primo da parte. Você sabe o que a testemunha respondeu quando o juiz perguntou? Perguntou se é amigo? Amigo não. Sou quase irmão. Eu falei, pra quê? Eu falei, meu Deus, que essa testemunha fica parecendo até que eu clavei ela, que não é possível. E eu queria rir, mas eu fiquei assim, ó. E aí, ainda continuando, eu contraditei e o juiz perguntou, cadê os documentos? E a testemunha falou, tá aqui não. Falou, não é possível. Falou, tá no carro. Aí o juiz falou, não, tá lá no carro, tá aqui na frente do fórum, vai lá e pega. Não, tá lá no carro, lá em casa. Eu olhei assim, eu falei, gente, não é possível. Eu falei, eu comecei a procurar assim, será que tem câmera? Não é possível. Isso está acontecendo? Acontece. Então, no momento da testemunha, a gente tem que ter muito cuidado. E é dentro da audiência, instrução e julgamento, o momento para contraditar, antes da testemunha fazer o seu juramento. Feito, precluir o momento. Tá bom, meu amigo? Mas se você tiver testemunha, documento, já levei documento provando, eu sabia. Por isso que você tem que juntar a lista de testemunhas antes, para que eu consiga investigar. Eu levei documento provando, fotos, que aquela testemunha era impedida. Consegui contraditá-la, tá bom? Me fala aí se ficou claro. E aí, beleza, aqui, mandou. Show. Vamos lá, então, continuar essa nossa jornada aqui, tá bom? É ótimo, pois esse exemplo fixa a matéria. Fico feliz, então. Vamos lá, então, seguir aqui na nossa jornada. Como falei, a audiência de instrução e julgamento ela é marcada quando existe a necessidade de fazer uma produção oral de prova. É o que está aí no artigo 361 do CPC. E, em regra geral, a prova oral ela deve seguir uma ordem. Essa ordem ela é elencada nos incisos lá do artigo 361, que está aí na tela de vocês do Hangout Meets. Primeiro, eu vou escutar os peritos ou o perito e os assistentes técnicos para responder os quesitos e esclarecimentos quando não respondido por escrito. Isso é quando se tiver dentro do processo uma prova pericial, por óbvio. Segunda situação, vou escutar o autor e em seguida vou escutar o réu. Aí é quando existe depoimento das partes. Lembrando,
A parte que ainda não depôs tem que sair da audiência. O advogado dele fica, mas nós falamos isso quando a gente falou de depoimento das partes. A parte, quando está depondo, se o autor está depondo, o réu ainda vai depor, o réu sai da sala. O advogado dele fica, mas o réu sai. Quando o réu vem falar, o autor, teoricamente, pode ficar, porque ele não pode falar mais, acabou. E, posteriormente, depois de se escutar o autor, depois de se escutar o réu, eu passo a oitiva das testemunhas do autor e depois as testemunhas do réu, tá bom? Maravilha. Então, detalhe importante. Eu quero que vocês coloquem uma observação, asteriscozinho, só para uma questão importante prática, que é o parágrafo único, que eu coloquei aí para vocês, tá bom? Deixa eu só ver aqui, professor, caso já trabalhou com o réu, de certa forma, há um grau de amizade, porque ainda assim pergunta-se se o juiz se é amigo das partes. Depende. Só ter trabalhado, eu não vejo automaticamente um impedimento. Mas se você já tem uma amizade, tudo, você pode querer falar que realmente aquela pessoa, ela não tem possibilidade de ser testemunha. Mas tem um detalhe, ela não pode ser testemunha. Mas se o advogado tiver cuidado, ela pode ser informante. Eu já levei mãe do meu cliente e ela depôs. Não como testemunha, que ela é mãe dele. Mas eu pedi para o juiz escutá-la como informante. Por quê? Não é muito analisado, mas aquilo fica aqui, ó, na cabeça do juiz. A audiência de instrução, se você a conduzir de forma objetiva, clara, você joga na cabeça do juiz, que é o julgador, questões que talvez só com a leitura de uma petição ele não conseguisse vislumbrar. Por isso que a atuação do advogado é tão importante. Por isso que o estudo desse momento processual é tão relevante. Por isso eu tenho essa cautela de passar para vocês, tá bom? Aqui eu tinha um carro que meu carro auxiliaria a resolver a solução de conflito. Maravilha, se auxiliar, mas não tiver nenhum interesse, teoricamente não há esse impedimento, tá bom? Mas tinha 4 anos que trabalhava. Dificilmente acredito que enquadraria automaticamente, só se provasse por outras situações. Pergunta. Determinamos aqui que a audiência, em regra geral, o juiz, depois daquela fase de saneamento e organização, ele vai analisar as provas que devem ser produzidas e vai marcar um dia e horário. Dia, por exemplo, 20 de agosto, 3 da tarde. Maravilha, marcou. Vai acontecer naquele dia. Pergunta para vocês, eu quero que vocês me respondam aqui no chat, quem está ao vivo vai me responder, que eu quero ficar sabendo. Tem como mudar a data? Sim ou não? Tem como adiar a data da audiência de instrução e julgamento? O que vocês acham? Sim ou não? Wagner falou aqui, sim. Perfeito. É o que está lá no 362. E é o que está aí na telinha para vocês. São 3 grandes hipóteses. Primeira delas, por convenção das partes. Eduardo, que convenção das partes são essas? Quando as duas partes, o autor e o réu, concordam. Por exemplo, eu viro para o réu, isso acontece muito quando as partes estão tentando fazer um acordo e elas juntam-se e viram para o juiz, fazem um pedido para adiar a audiência por daqui 30 dias, porque nós estamos tentando resolver amigavelmente. Isso acontece em muitas situações. É a primeira situação. Existiu um caso também lá no meu escritório que ia acontecer a audiência e, por coincidência do destino, foi remarcando a audiência porque não estava tendo data. E, no dia da audiência de instrução, a esposa da parte contrária, ela estava finalizando aquele período de gestação. Então, ela poderia ser naquele dia ou em outro dia, e em outra cidade poderia ter o nascimento do filho. O advogado entrou em contato comigo, e até por questão de respeito a esse momento, conversei com o meu cliente e nós dois peticionamos lá, solicitando que fosse remarcado, porque o nosso cliente, a parte contrária, ia ter filho. Observe, a audiência não é inimigo, nós não somos inimigos. Nós estamos lá só debatendo.
Aí, Eduardo, mas você poderia fazer, e aí se ele não viesse, o problema é dele. Não, nós temos que ter ética, nós temos que ter boa fé, nós temos que ter lealdade processual, momento excepcional, momento que envolve questão familiar, a gente entende, ali não é uma guerra, ali é um momento de debate, não é uma guerra cega, não é inimigo, são partes que estão conflitando sobre uma situação, simples assim. Algumas conflitam mais que outras, diga-se de passagem, mas não é nenhum inimigo, foi um caso específico. Outra situação também que se pode adiar, se por algum motivo não puder comparecer às partes, esse motivo for um motivo justo. Só que tem um detalhe, esse motivo justo, ele tem que ser demonstrado até começar a audiência. Exemplo, o juiz marcou a audiência no dia 27 de outubro, vamos imaginar essa data. Na hora que ele marca, eu viro e falo, calma aí, dia 27 de outubro, já aconteceu comigo isso uma vez. Eu tinha que dar uma palestra, um congresso em Curitiba. E já estava marcado a audiência, já tinha comprado passagem de avião e tudo, marcou. Já estava marcado o evento, já tinha audiência, e marcou o evento e marcou-se a audiência depois de eu ter comprado o avião, já ter confirmado a presença, e eu virei e falei, não, excelência, naquele momento específico, só eu que era o procurador, não tem como, ou foi adiado. Detalhe, aqui, por exemplo, se entra viagens marcadas das partes, se entra exames médicos, só que toma cuidado. Igual no meu escritório, sou eu e eu tenho hoje 2 sócias e 2 futuros advogados associados no meu escritório. E por que eu estou falando isso? Se tem poderes para todo mundo, eu não posso dar a justificativa de falar, excelência, eu viajei. Qual que é a resposta dele e as outras partes? Então tem que ter muito cuidado, tem que ser algo justificado, tem que ser algo de preferência com antecedência, você comunica, tá bom? E também a terceira situação que pode ser adiada, uma audiência de instrução, é quando houver atraso injustificado no seu início, em tempo superior a 30 minutos do horário marcado, tá bom? O juiz atrasou mais de 30 minutos, eu posso pedir uma certidão e ir embora. Simples assim. Atrasou a realizar minha audiência? Não, atrasou está lá. Se ele está lá em outra audiência, pode demorar 10 horas que eu tenho que ficar lá esperando. É a vida, meu filho, tá bom? Parágrafo 1º aqui do artigo 362 fala que o impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência e não sendo o juiz procederá à instrução. Todos esses impedimentos eu tenho que provar para o juiz antes, senão o juiz vai conduzir a caminhada processual. Uma atenção para advogados, defensores, é o que está no parágrafo 2º. Tem uma punição para, se você simplesmente não comparecer e não justificar. O juiz pode dispensar a sua produção de provas. Você pediu para ouvir uma testemunha, pediu para ter o depoimento, não foi na audiência, o juiz fala, tudo bem, você abriu mão de suas provas. Tranquilo? Isso é algo que pode gerar um prejuízo enorme. Imagina a outra parte, escuta lá. Já tive um caso que o advogado não foi, escutou as testemunhas minhas e não escutou a deles. E quem der causa ao atraso, ao remarcar, vai responder com pagamento, tá bom? Show de bola. E aí, meus amigos? Além de adiar, eu posso antecipar? É permitido. Não é tão comum, mas acontece. Até adiaram uma minha, mas depois cancelaram por causa dessa pandemia do coronavírus. Mas o 363 fala que quando há esse adiamento ou antecipação da audiência, o juiz vai ser, de ofício a requerimento da parte, determinar a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para ficar sabendo que aquilo aconteceu e que para ela se organizar e se preparar. Até porque se a gente for lembrar da prova testemunhal e lembrar lá do artigo 355 do CPC, é obrigação de quem intimar as testemunhas? Do advogado. Se houver uma mudança de data, seja adiando ou uma mudança antecipando a audiência, eu tenho que informar o advogado até para ele notificar novamente, fazer a notificação extrajudicial das testemunhas, informando data e horário da audiência. Se não fizer isso, cuidado, viu? Porque aí vira uma caminhada rumo a cerceamento de defesa e nulidade de situações. Maravilha. Começou a audiência, fez tudo certinho, está tudo acontecendo, acabou a instrução.
Já ouviu o testemunho? Já ouviu o depoimento? Acabou a instrução? Então, nós vamos para o artigo 364. Meus amigos, o que fala a lei? Quando finalizada a instrução, o juiz vai dar a palavra ao advogado, do autor e do réu, e também ao Ministério Público nas situações em que ele estiver intervindo, para sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos, prorrogável por 10 minutos, a critério do juiz, fazer as suas alegações finais. Pessoal, pelo amor de Deus, cuidado com isso. Cuidado com isso. Parágrafo 1º. Daqui a pouco nós vamos falar por que cuidado. Quando houver litisconsorte, mais de um autor, mais de um réu, ou tiver terceiro interveniente, o prazo será destinado ao grupo e eles vão dividindo, tá bom? E aí vem o parágrafo 2º, e aí eu coloco para vocês o parágrafo 2º aí do artigo, que deixa claro para a gente que nas situações em que a causa for complexa, poderá ser dado um prazo de 15 dias para fazer as alegações finais de forma escrita. Primeira observação, juizado especial, Lei 9.099, em regra geral, não tem esse momento de alegação final. Lá é desburocratizado, tá bom? Mas aqui, na vida prática, é muito comum as alegações finais, normalmente elas são dadas de forma, possibilitado pelo juiz, serem feitas de forma escrita. Mas, pelo amor de Deus, toma cuidado, porque a regra é que seja feita de forma oral. Vocês acham que o professor Seus, ele é uma pessoa chata com essas questões processuais? Sim ou não? O que vocês acham? Pelo que vocês me conhecem, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pegar a questão processual, vocês sabem que eu converso um pouco no só, vocês sabem o que eu faço na audiência, em várias audiências que eu faço? Eu peço ao juiz, eu quero seguir a regra, eu quero fazer a sustentação oral. Quando uma parte pede, as duas têm que fazer. Eu já cheguei na audiência que o advogado gaguejou porque não estava planejando fazer a sustentação oral e eu teve que fazer na hora. E eu falando tudo de forma oral, chegou na hora dele, ele estava perdido. Tomem cuidado, é um jogo de xadrez. Eu não peço isso toda hora, mas quando eu vejo, por exemplo, que o advogado da outra parte não está preparado, está um pouco receoso, eu falo, excelência, vamos fazer sustentação oral? O juiz fala, show, eu começo a falar, ele tem que falar também. Simples assim. Então, tomem muito cuidado, porque a regra não é ser feitas as alegações por escrito, é ser de forma oral. A exceção é fazê-la de forma escrita. Você tem um prazo, tem que seguir, viu? Cuidado com isso também, pelo amor de Jesus Cristo. Meus amigos, show de bola. Vamos continuar nessa nossa caminhada. E só reforçar uma questão que está lá para a gente no artigo 365 do Código de Processo Civil. Só falar para vocês que, em regra geral, a audiência de instrução e julgamento, ela é una e contínua, não acaba enquanto não termina. Eu costumo brincar, só termina quando acaba. Mas por que eu estou falando isso? Gente, é o que eu falei, eu já cheguei na audiência 1h da tarde, saí 6. Dentro da sala de audiência, eu falei, não é possível. E foi escutando, o juiz olhava com ódio mortal, falava, excelência, é difícil, né? Mas tem que fazer, mano. Por isso que eu falo, cuidado, leva um lanchinho, porque pode ser que a audiência demora 5 minutos, pode ser que ela demora 4 horas, viu? Tem que acontecer ela inteira, salvo se houver algo que impossibilite. Isso acontece? Acontece. Já tivemos, por exemplo, eu tive audiência que o réu era de outra cidade, ele viajou para cá, e primeiro se escuta as partes e depois escuta-se as testemunhas. Nesta situação, o que aconteceu? Se determinou que, a gente conversa lá no processo, que para evitar esse gasto desnecessário, já ia escutar o réu e ia marcar outra audiência para ouvir uma testemunha. Fizemos dessa forma. Não é o de praxe é ser feito tudo de uma vez, mas é possível. Ou então o dia está demorando tanto que o juiz fala, vamos interromper, porque senão nós vamos morrer e vamos voltar outro dia. Maravilha. Mas, em regra geral, você tem que ter cuidado e ela pode ser feita de uma vez só, tá bom? Como fica as outras audiências, Fábio? Esperando. Com raiva. Simples assim. Fica lá assim, ô Jesus Cristo,
termina essa audiência, porque, em regra geral, eu só posso me ausentar do fórum quando tem um atraso de 30 minutos, porque o juiz não está lá. Se ele está lá fazendo a audiência, ele tem justificativa para estar atrasado. Tá bom? Maravilha. É um desgaste. Tá bom? Perfeito. Então, caminhando ainda em relação a essa situação que a lei estabelece, é que, finalizadas essas questões de debates, as alegações finais, escritas, orais, o processo vai para o juiz para ele dar sentença em 30 dias. Meus amigos, seria incrível se isso fosse seguido na prática. Na prática não é tão rigoroso assim esses 30 dias, tá bom? Mas tenta-se seguir. E é importante falar sobre isso, por quê? Porque quando eu falo de analisar a audiência como um todo, teoricamente, ela chama instrução e julgamento porque dentro dela se faz produção de provas orais e, teoricamente, o juiz já vai dar a sentença. Eu já tive audiência, não é comum, mas eu já tive audiência que o juiz deu sentença na hora. Era um mutirão para movimentar processo, seguiu a lei, fez a instrução, pá, audiência na hora. É emocionante o coração da gente, porque assim, ó, tum, 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 foi legal. Maravilha, então. Só que nós temos ainda uma outra observação a fazer. Terminou tudo, maravilha. Não é bagunçado, tem que ser organizado. Por isso que tudo é colocado em uma ata. É tudo colocado em termo. É o que está no 367. O servidor vai lavrar, o juiz dita, mas é um servidor que lavra, que escreve o termo, que vai conter todo o resumo da audiência, o que aconteceu durante a audiência, se teve algum despacho, se teve alguma decisão, se a própria sentença foi ou não proferida dentro da audiência. Foi feito o termo, ele vai ser registrado, até para ter uma documentação, que é o que está aí para a gente no parágrafo 1º, que está aí na tela para vocês. Tá bom? Quem é que vai assinar o termo de audiência? O termo de audiência tem que ser assinado, em regra geral, e é o que está aí no parágrafo 2º, tá bom? Por quem ele vai ser assinado? Pelos advogados, pelo Ministério Público, pelo escrivão. Hoje, nos processos que tem processo eletrônico, por exemplo, você tem gravação em muitas situações, a assinatura não é feita, mas se tiver necessidade, se imprime. Hoje, na Justiça Comum, em regra geral, se imprime aqui em Minas Gerais, assine e depois digitaliza, tá bom? Tudo vai ter cópia, vai ter que ser registrado, e o chefe de secretaria vai fazer essa documentação e certificação dentro do processo, é o que está aí no parágrafo 3º, tá bom? Só que aí eu quero falar de uma questão importante para vocês. Quando o processo ele é eletrônico, o parágrafo 4º ele determina para a gente que vai seguir a legislação específica. Então, muito processo eletrônico, igual eu falo, por exemplo, justiça trabalhista, em várias situações não assassina a ata, termina, todo mundo vai embora. E é importante fazer uma ponderação que, inclusive, até nesses momentos de pandemia, se fortaleceu mais ainda, a questão de gravação da audiência. E aí, olha o que está para a gente no parágrafo 5º. A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital analógico, desde que seja assegurado o rápido acesso às partes e o órgão julgador observado a legislação específica. E ainda em relação à gravação, para você que quer advogar, coloca o asterisco no parágrafo 6º, porque eu já virei em audiência e gravei a audiência inteira, sem avisar o juiz. Porque eu posso fazer. Eu gravo minhas audiências até para mim ficar revendo. O juiz me questionou, falou, eu não autorizei. Olha aqui que eu falei com ele, o artigo 367, parágrafo 5º, fala assim: a gravação que se refere ao parágrafo 5º, que é imagem ou em áudio, pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independente de autorização judicial. Em várias situações, quando eu gravo, eu comunico ao juiz, mas eu não sou obrigado a comunicar, eu não sou obrigado a dar, a solicitar autorização para gravar. Tranquilo? Eu tenho esse direito. É uma forma até de se resguardar. Quando eu vou para uma audiência que eu sei que vai ter algum embate, vai ter um desgaste maior, seja por conta do juiz, do promotor, ou mesmo do advogado, das partes,
Até como uma forma de segurança, se recomenda fazer, se estar preparado para uma necessidade, ter que fazer uma gravação, porque você pode fazer, não precisa de autorização. Inovação do Código de Processo Civil de 2015. E para fechar esse momento da audiência de instrução e julgamento, só deixar claro que, em regra geral, a audiência será pública, ressalvadas as exceções legais. E exceções são essas, meu Deus. Por exemplo, os processos que tramitam em segredo de justiça, somente as partes, os advogados, o promotor quando estiver atuando, e o juiz vão ter acesso, a audiência será fechada, não vai ter acesso ao público. Quando se trata de um processo que é público, que não é sigiloso, que não tramita em segredo de justiça, aí não, a audiência é pública, teoricamente qualquer pessoa pode entrar. Qualquer pessoa mesmo. Você está lá, quer sentar, entrar e assistir. Você só pede licença, principalmente vocês que estão como acadêmicos, e que logo vão ter que assistir audiências e tudo lá para o estágio probatório, que já chega para vocês, creio eu. Isso é importante, por quê? Porque se tem uma forma de organizar e pede licença, porque senão muitos entram de uma vez e aí realmente fica uma situação inviável. E lembre-se, o presidente da audiência, aquele que conduz, inclusive com poder de polícia, é o juiz. Ele pode deixar entrar o estagiário, ele pode deixar outras pessoas entrarem, mas não vai ficar um ponto que se impossibilita, por exemplo, de se fazer uma reunião, de se fazer aquela audiência de instrução e julgamento com qualidade, tá bom? Mas qualquer parte, em regra geral, pode participar, salvo os processos que têm limitações, como os de segredo de justiça, tá bom? Show de bola! O que eu queria ver com vocês do conteúdo é exatamente isso. Preciso do feedback seus. Conseguimos compreender? Sim ou não? Dá o joinha aí que eu quero saber. A opinião sua aqui é fundamental. Ficou alguma dúvida? Sim ou não? Ok, sim, perfeitamente. Maravilha. Fico muito feliz. Vamos fazer assim. Como a nossa aula se encerra agora, vou encerrar a gravação e vou conversar igual o Juliano pediu, para a gente bater um papo mais tranquilo sobre a questão de como é que estamos no cenário. Mas em relação à aula, que é a gravação, que vai para o YouTube, que vai para o Pincel Atômico, eu vou encerrá-la agora, tá bom? Vou me despedir de você que está assistindo essa aula em algum outro momento, agradecendo por ter participado dessa caminhada aqui com a minha pessoa e com a pessoa de todos os seus colegas, amigos que estavam aqui ao vivo. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu essa aula. Nos encontraremos em outras oportunidades. Um grande abraço e até a próxima.